quando o médico entende que se ele ajudar o máximo possível do paciente ao paciente dele ter resultado, aderir às recomendações, né, seguir as recomendações, mudar estilo de vida, enfim, esse paciente ele vai ficar, ele vai ser fidelizado, ou seja, ele vai voltar e vai pagar uma nova consulta. Esse paciente ele vai trazer amigos e familiares e vai indicar, que é o marketing boca a boca, o boca a boca positivo. E, cara, mais importante que tudo isso, esse paciente vai melhorar, velho. E, ó, pro médico que faz medicina de verdade, porque escolheu fazer medicina, o dinheiro é legal, o reconhecimento é legal, mas eu te falo, como médico, nada paga um abraço, um sorriso, um brilho no olho de um paciente que volta e fala assim, doutor, eu tô muito melhor, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast aqui, esse formato diferente que a gente está aqui criando, o podcast Pode Viver de Particular. É isso mesmo. Meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador e empreendedor. E eu sou especialista em ajudar médicos a viverem de atendimento particular, exercer a medicina como sempre sonharam, faturando acima de R$ 25.000 por mês apenas de atendimento particular. E ó, nessa linha editorial aqui nova, a gente vai fazer um formato de entrevistas. Só que dessa vez eu vou ser o entrevistado. É isso mesmo. Eu estou aqui com o Thiago. O Thiago é do meu time. O Thiago ele é responsável pela parte de marketing, tráfego, né? Especialista também em TI. Então, o Thiago já está comigo aí há uns 2 anos. E ele vai ser o âncora aqui. Ele vai, né, apresentar o programa. Eu estou aqui fazendo essa primeira apresentação, né? Mas a partir do próximo programa já vai ser o Thiago que vai começar aqui. E o Thiago vai fazer perguntas para mim e a gente vai interagir aqui. E a intenção de verdade é que esse conteúdo possa te ajudar. De alguma forma, a gente vai compartilhar estratégias que você possa, estratégias principalmente práticas, para você implementar aí no seu consultório particular, você que é médico, para que você possa viver no seu consultório, exercer a medicina que você sempre sonhou, ter uma remuneração justa e, mais importante que tudo isso, sem precisar se matar de trabalhar, né? Fazendo tudo isso com alegria. Thiago, seja bem-vindo, cara. Prazer, Sidney. Prazer estar aqui com você, fazendo parte desse podcast. Para quem não me conhece, sou o Thiago Barbosa, faço parte da equipe CVM, né, há alguns anos. A ideia aqui desse podcast é a gente contribuir com vocês na carreira médica. Como vocês sabem aqui, eu sou responsável, né? Como o Sidney acabou de dizer, eu responsável pelo marketing do CVM. Então, minha intenção aqui, a nossa intenção é sempre estar trazendo novos médicos, né? A gente está alcançando mais pessoas. E com isso, como a gente sabe aqui que a gente tem a nossa audiência renovada constantemente, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Sidney, umas pessoas hoje não conhecem ele ainda, então eu gostaria que você falasse um pouco quem é o Sidney. Cara, quem que é o Wilder Sidney, né? Primeiro eu vou falar da minha origem, né? Acho que é importante falar de onde a gente é. Então eu sou de uma comunidade rural que chama Cristalvinho, que faz parte de um município chamado Picos, que fica localizado no interior do estado do Piauí. Eu sou filho da Maria do Socorro e do José Gonçalves, são meus pais biológicos, mas eu fui criado pelo meu avô, né, que Francisco, né, conhecido como Chico Antão, que não está mais aqui nesse plano com a gente, e também sou neto da minha avó, Dona Raimunda. E cara, a Dona Raimunda, inclusive, ela é uma protagonista nessa história, né? Se não fosse a Dona Raimunda, talvez a gente não estivesse gravando esse podcast aqui, né? Talvez o CVM não existisse. E eu explico por quê. Lá no Piauí, ainda hoje em dia, a assistência à saúde é muito ruim, Thiago. Infelizmente. E a minha avó, ela tem hoje 82 anos, vai fazer 83. E ela ela teve um AVC há mais ou menos 50 anos. Então ela tem sequela de AVC há 50 anos e tem uma série de outros problemas, né, de saúde, comorbidades. Então,
eu já nasci, minha avó já tinha problemas, e aí meu avô, ele faleceu, eu tinha 13 anos, né? E com 14 anos eu assumi a responsabilidade de casa. E nessa de assumir a responsabilidade de casa, eu cuidava muito da minha avó, que vivia doente e tal. Então eu vivia levando minha avó no pronto-socorro, nos atendimentos. E, cara, me chamava muita atenção o quanto era ruim o atendimento médico, cara. Muito ruim, assim, muito ruim. E ali foi o início, talvez, do CVM, porque ali nascia uma centelha de que na época era bastante raiva, né? Bastante revolta. E com o tempo eu fui transformando aquilo em a raiva e a revolta, né? Em amor, sabe? Pela medicina. Então, por conta da situação da minha avó, por conta de vários outros fatores, eu acabei me tornando. Eu passei em enfermagem, passei no vestibular de enfermagem. Eu fui a primeira pessoa, tanto da parte de pai quanto de mãe, a entrar na universidade, cara. E, pô, passar em enfermagem, tipo, já foi uma coisa muito massa, assim. Só que eu fiz um ano de enfermagem, eu cursei um ano de enfermagem, e eu decidi largar pra fazer medicina. E quando eu tomei essa decisão, todo mundo surtou lá. Minha mãe, todo mundo. Meu Deus, meu filho, você vai ganhar R$ 1.200 por mês, sua vida vai estar feita. Você vai trabalhar no regional, que é o hospital lá de Pix. Aí eu falava, mãe, eu sei, R$ 1.200 é muito dinheiro mesmo. Porque na época, cara, a gente vivia com a pensão do meu avô, que era R$ 700, cara. Então ganhar 1.200 era mais do que o meu avô, entendeu? Tipo, era muito bom, cara. Mas, tipo, alguma coisa, aí eu não sei te dizer, eu não sei responder o que é, mas hoje eu acredito que era Deus mesmo, né? O meu anjo da guarda sussurrando no meu ouvido, falando assim, vai fazer medicina. Só que, cara, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha. Eu não tinha nem condições de pagar o cursinho, cara. E aí. Mas mesmo assim eu fui. Decidi, tranquei a faculdade de enfermagem lá, da Estadual do Piauí, e fui pra Teresina, cara, fazer cursinho. Vendi a moto, tinha uma motinha na época, né? E vendi a moto e paguei o cursinho. E aí, resumindo, né? Passei medicina, me formei em medicina, Thiago. E depois de formado em medicina, comecei a trabalhar que nem um louco para poder, né, mudar de vida, mudar a vida da minha família. E quando eu menos esperei, eu estava fazendo aquela medicina meia boca. Tava fazendo aquela medicina que eu tanto criticava, sabe? Eu tava igualzinho os médicos que atendiam a minha avó. Atendendo rápido, atendendo volume, não fazia uma consulta decente, não explicava, não conversava direito com os pacientes, sabe? Correndo só atrás de dinheiro. Me deixei cair na armadilha de ficar só correndo atrás de dinheiro. E aí, esse é um pouco do resumo da minha história, né? E aí são vários pontos que se conectam, né? Pra gente chegar no CVM. Eu não sei se tu quer interromper. Sim, sim, show de bola. A princípio, quando você se formou em medicina, você optou por fazer mestrado em saúde pública, né? Sim. Então, gostaria que você falasse um pouco disso e por que o atendimento particular. Ah, tá. Show de bola. Então, olha só. O que acontece? Na medicina, primeiro, todo mundo tem uma cultura no Brasil que todo mundo tem que ser médico, né? É por isso que é o vestibular mais concorrido. Essa é a primeira coisa. E eu acho que nem todo mundo precisa ser médico. Mas eu caí também nessa armadilha. Depois que a gente se torna médico, todo mundo fala assim: você precisa de um concurso público, amarrar o seu burro na sombra. Eu também não acho que todo mundo precisa ir para o serviço público. Por exemplo, eu não nasci para o serviço público. E eu explico por quê. No serviço público, principalmente quem tem o valor de liberdade muito grande, como eu, cara, a gente é como se colocassem algemas na gente. A gente não consegue fazer nada diferente. Para mudar esse celular aqui no serviço público, de um lado para o outro, tem que passar por 5 reuniões. Aí chega na última reunião, alguém diz, não, eu discordo. E aí a gente não pode mudar o celular de lado. Isso, para quem tem um valor de liberdade grande, é um sofrimento. Então, essa é uma outra coisa. Terceira coisa, na medicina, você sempre tem que estar fazendo uma pós atrás da outra. Você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado, você tem que fazer fellow, você tem que... Tem uma coisa muito louca de você estar sempre correndo atrás do próximo título. E eu caí também nessa armadilha, né?
fui fazer mestrado e tal. Até porque eu estava na universidade, né? A vida me levou para a docência. Eu nunca quis ser professor, cara. Nunca me identifiquei. Eu era tímido. Tem gente que fala assim para mim, Thiago. Ah, o Sidney tem o dom. Dom? Dom Pô, quando a pessoa fala que o outro tem o dom, sabe o que é que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que todo o esforço que tu fez durante toda uma vida pra adquirir aquela habilidade não valeu de nada. A gente sabe que toda habilidade ela é treinável, né? É treinável, cara. Por exemplo, tu é uma das pessoas mais tímidas que eu conheço. Tá aqui agora gravando podcast comigo. Quando a gente tiver no programa 200, que tu tiver cada vez mais solto, tiver se comunicando melhor, aí vai vir alguém do nada e vai dizer, nossa, o Thiago tem o dom. Quando alguém não aceita que ninguém diga que você tem o dom. Fala assim, não é dom não. Isso é esforço, isso é técnica, isso é treino, isso é receber feedback, isso é querer melhorar sempre. Então, cara, eu sou tímido, eu sempre fui tímido, né? E então eu não queria ser professor, mas a vida me levou. Passei no concurso, fui para a Universidade Federal do Amazonas e, cara, fiquei 7 anos lá como professor. E quando a gente está na academia, né, principalmente por ser uma universidade pública, existe uma cobrança. Cadê o mestrado? Cadê o doutorado? Aí eu acabei indo também por essa. E, cara, eu me apaixonei pela pesquisa. Me apaixonei, assim, eu achei incrível, né? E só que uma pergunta que não quer calar, né? Por que que eu saí do serviço público? Por que que eu larguei a universidade? Se no meio do caminho eu me encontrei como docente, como um educador? E por que que eu me desencantei com a pesquisa, né? E Por que você resolveu falar de atendimento particular, sendo que você... Total. Pois é, eu vou chegar lá. O que que acontece? Tanto na universidade quanto no mestrado que eu fiz na Fiocruz, em parceria com a UFAM, cara, eu olhava para as pessoas que eram referência, né? Tipo, os professores, os pesquisadores sênior lá, e eu olhava para a vida deles, pessoas com 60 anos, sabe? Extremamente renomados, referência na área deles, só que com a qualidade de vida péssima, cara. Pessoas infelizes. Elas poderiam até ser, elas são, inclusive, né, referências. São pessoas, né, que têm, não sei, trocentos artigos publicados, que têm livros publicados, sabe? Mas elas não são felizes, cara. E eu não queria aquilo pra mim, né? E por que o atendimento particular? O atendimento particular, ele, na verdade, foi um insight, uma sacada que eu tive por conta quando eu encontrei com o Arthur, né? Porque quando eu estive no mestrado e eu fui preceptor da residência de medicina de família, eu reencontrei, né? Na verdade, eu encontrei a lacuna, né, da comunicação médica. Aquilo que me motivou a buscar a enfermagem, depois a medicina, de querer ser um médico diferente daqueles outros médicos que eu tanto critiquei, que atendia minha avó. Como diz Steve Jobs, né, olhando para trás, conectando os pontos, eu entendi que era a falta de habilidade de comunicação que fazia com que os médicos não se comunicassem adequadamente com os pacientes. Um dos fatores, né? São vários fatores, mas esse é um dos principais. A faculdade, a residência médica, os fellows, o mestrado, o doutorado, nenhum lugar tradicional ensina como o médico deve atender um paciente em consultório. Ou fora do consultório, no hospital, qualquer lugar. O médico, infelizmente, tá? Ele trata o paciente como se fosse um número. Em alguns lugares, ao invés de chamar pelo nome, chama do nome da doença. A gente fala, eu fiz isso também, né? Mas graças a Deus não faço mais. Me converti para medicina humanizada. Mas eu falava, o paciente é do leito tal. Leito tal? Ou então, pessoal, cadê o paciente da colestectomia? A gente tratando o ser humano, o amor de alguém, como um número ou como um nome de doença. Entende? Cara, e aí, sabe aquela raiva, aquela revolta que eu tinha? Ela foi mudando quando eu comecei a entender que o conhecimento ele liberta, né? Comecei a entender que os médicos também são vítimas, cara.
A gente tem um pouco de. Acho que você tem uma história sobre isso, né? Acho que você contou uma vez que o médico cometeu um erro também, né? Durante a consulta da sua avó. Sim. Acho que acredito que chamou ela por outro nome, né? Isso. Cara, aquilo ali foi muito. Essa história foi muito marcante pra mim. Por quê? O que que eu pensava, né? Eu pensava assim, eu vou me tornar médico e eu vou poder pagar um plano de saúde pra minha avó, porque o problema é o SUS. Eu pensava que o problema era o SUS. Lá no Piauí, eu só levava no SUS. Ela até tinha plano, mas a gente atrelava ao SUS. Ah, o SUS é ruim. Muita gente atrela só ao SUS, né? O problema. E aí durante ainda a faculdade, eu comecei a pagar um plano de saúde pra ela. E aí levei ela nos médicos do plano de saúde e o atendimento era tão ruim quanto do SUS. Depois, quando eu me formei médico, aí eu falei, agora eu vou pagar o melhor médico, os melhores médicos de Manaus. Porque eu quero o melhor pra minha avó. E aí foi o dia que eu levei nesse médico aí, particular. Fiquei a tarde toda esperando. Detalhe, ela é idosa, sequelada de AVC, tá? Ficamos a tarde toda esperando. E eu acredito que a gente ficou a tarde toda esperando porque que ele atendia não só particular, ele atendia particular, convênio, atendia, sei lá. Parecia bem um atendimento de SUS mesmo, mas só que a gente estava pagando, e pagando caro. Porque ele era um professor universitário e tinha publicado livros e, sabe? Cara, quando a gente finalmente foi atendido no final da tarde, quando a gente entrou no consultório, o médico entrou esbaforado, corrido. Dava pra ver que ele tava correndo, sabe? Que ele tava num círculo vicioso, que é o que a gente chama, né? Aquela correria louca que não tem tempo nem pra ele. Entrou no consultório, chamou minha avó por outro nome e disse que não ia poder atender ela naquele dia, que ela tinha primeiro que fazer um exame. Só que ele não sabia que eu era médico, né? E que ele tinha sido ele foi meu professor? Eu acho que foi. Não lembro agora se ele foi meu professor, mas enfim. Como médico, eu sabia que ele estava querendo só se livrar da gente, entendeu? E a gente pagou caro. Então ali eu entendi também, Thiago, que o problema não é no SUS, não é só o SUS. Óbvio que o SUS tem um monte de problema, mas não é. O atendimento médico não é ruim só porque é no SUS. O atendimento médico é ruim também nos planos, o atendimento médico também é ruim em particular. Por quê? Um dos motivos, tá? Falta de treinamento. Falta de treinamento. Falando um pouco, então, na questão de planos, você exemplificando, sendo que planos é tão ruim assim mesmo, como você poderia exemplificar um pouco? Não acho que. Repito, o problema não acredito que o problema seja o SUS ou os planos. Ou, tipo, não tá na estrutura, não tá no modelo de se é público, se é privado. Eu acredito que o problema está exatamente no caso dos planos de saúde, o problema está na falta de autonomia do médico. Quer dizer, ele até tem uma autonomia, tá na baixa valorização do médico, porque ele recebe muito pouco pelo atendimento. E aí, como ele recebe pouco, ele acaba tendo que fazer mais atendimentos para poder compensar. Então, por exemplo, tem plano de saúde que pagam, sei lá, R$ 30 por uma consulta, né? Dependendo, até menos, né? E aí, o que esse médico tem que fazer? Ele atende vários. E aí, olha só, tem médicos, interessante isso, tem médicos que falam assim, Sidney, eu nunca atendi rápido no plano de saúde. E fala com orgulho isso. E tem que falar com orgulho mesmo. Só que tem uma coisa que ele não sabe, Thiago. Quando ele fala que eu nunca atendi mal, atendia meu paciente de plano 1 hora para ele, eu atendia em 1 hora. O que ele talvez não saiba, Thiago, é que ele passou, todo o tempo que ele passou fazendo isso, ele trabalhou de graça pro plano. Ou então pagou para trabalhar. Porque é conta de padaria, não precisa ser um matemático para. Se você recebe R$ 30 por consulta e isso aí dá o retorno, né? Aí tem o desconto de imposto de renda, tem a taxa de cartão às vezes, enfim, enfim, não, a taxa de cartão no caso do plano tira isso, corta isso. Mas na verdade, quando a gente fala que é 30 a consulta, quando coloca o retorno, que muitas vezes eles dão, né, tem a cultura do retorno, fica por R$ 15 a consulta. E aí, se ele dá 1 hora para esse paciente, né, fica mais ou menos 2 horas
por R$ 30. 1 hora, R$ 15. Cara, nenhum consultório, nenhuma clínica se sustenta desse jeito. Porque a hora desse médico tá quase igual a hora da secretária, pô. Se ele tiver 2 secretárias, ele já foi, entendeu? Então, é importante, né, as pessoas entenderem, e principalmente os pacientes entenderem, tá? Que o plano de saúde, ele é importante, não, ele é fundamental, né, principalmente quando você precisa de, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Eu penso em quê? Na internação, na necessidade de UTI, né, fazer exames mais caros. Mas atendimento médico não rola no plano de saúde, cara. Até porque seria uma incoerência da minha parte ter plano de saúde e ir no médico de plano. Não, eu vou no melhor médico, pago particular, pego o reembolso do meu plano, entendeu? Pego o reembolso do meu plano, mas eu escolho o meu médico. Por quê? Porque eu quero valorizar o meu médico. Honorário, a palavra honorário, Thiago, vem de honra. Então, quando a pessoa te paga, né? Quando eu te pago todo mês, eu tô te honrando, tá? Quando você não recebe, quando você diz, não, Sidney, não aumenta o meu salário, não me dá bônus, tu tá querendo dizer assim, não me honra, sabe? Eu não mereço ser honrado. Tu tá se desonrando também, tu tá me desonrando e tu também não tá se honrando. Então, cara, receber é maravilhoso. Então, assim, se alguém quiser mandar dinheiro pra mim, por favor, manda, eu recebo, eu te honro. E acontece muito isso, né, Sidney? Muitas pessoas, alguns médicos, né, eles chegam a prestar um tipo de serviço, né, e na hora de cobrar eles simplesmente, não, que é isso, não precisa e tudo mais, Sim. né, sendo que ele batalhou para chegar onde chegou, né. E entrando um pouco nisso, a gente sabe que durante muito tempo você dependeu de plantões, né, queria saber se teve algo que te marcou, que foi a gota d'água, assim, que você decidiu, não quero mais essa rotina, essa vida pra mim. Teve sim. Mas, ó, antes de responder essa, eu vou, até pra edição aí, eu vou responder a do particular, que eu acho que não ficou completa. Por que o atendimento particular, né? Você tinha perguntado, né? Cara, quando eu comecei, então, a falar de comunicação médica, eu descobri que a comunicação médica era algo que os médicos precisavam, certo? E aí que acontece? Eu comecei a... 2016 eu tava entrando em burnout. Tava totalmente infeliz, cara. A universidade tava ruim. Os plantões, eu não aguentava mais dar plantão. Eu não aguentava mais serviço público. Eu não aguentava mais o próprio mestrado. Eu quase desisti um mês antes de terminar. Porque... Enfim. Mas... O que acontece? Aí eu conheci o Murilo Gun, né? Murilo Gun apareceu falando de criatividade. E eu fiz o curso dele de reaprendizagem criativa. E aquele curso ali foi um ponto de inflexão na minha história. Por quê? Porque ele fez eu ressignificar algumas coisas, tá? E a principal delas foi, por que não você ganhar dinheiro e ajudar o máximo de pessoas possível? Nem todo mundo precisa ser Madre Teresa, nem todo mundo precisa ser Gandhi, nem todo mundo precisa, sabe, ser Martin Luther King. Honrando cada uma dessas personalidades que fizeram história e que enfim, tem a sua importância, né? Mas nem todo mundo precisa ser. Aquilo me desbloqueou, cara, pra muita coisa. Inclusive para criar o CVM, inclusive para falar de particular, né? E aí, mas antes disso, o que eu fiz? Aí eu conheci o Érico Rocha, né? Conheci o Murilo Gun, depois conheci o Érico Rocha. E o Érico Rocha falava assim, ó: você pode viver da sua paixão através da internet. Você que é professor, você pode falar não só com 50 pessoas, você pode falar com 1 milhão de pessoas. Cara, aquilo também foi incrível pra mim, porque nessa época eu já adorava dar aula. Eu já tinha me desbloqueado pra muita coisa, já estava fazendo aulas incríveis na universidade. Isso foi em 2019? 16 eu terminei o mestrado, conheci o Murilo Gun. Em 2017 conheci o Érico. E aí, 2018 eu comecei minha jornada empreendedora, né? E em 2018 foi incrível, assim, porque foi fracasso total. E comecei ali uma transição, né? Mas, cara, e aí eu comecei a lançar, eu criei um curso chamado Comunicação Médica Efetiva. A minha intenção era falar com médicos de todos os lugares, principalmente do SUS. Eu tenho uma ligação com o SUS, entendeu?
Eu gosto do SUS, eu quero ver o SUS, né, melhorar, né? E eu comecei falando para todo mundo. Só que nessa jornada, né, eu entrei numa mentoria do próprio Érico e 2018, nessa mentoria, 2019, na verdade, 2019, no maio 2019, por aí, eu encontrei o Arthur Ribas. O Arthur Ribas tinha sido meu aluno na universidade e era meu amigo. E a gente meio que tínhamos pensamentos parecidos em relação a medicina, em relação à alimentação, em relação a mindset, né? Então a gente tinha uma mentalidade muito alinhada. E minhas primeiras tentativas de lançar o curso de comunicação foram bem ruins, assim. Como eu falei, foi fracasso estrondoroso, assim. E o Arthur tinha um curso também, ele estava lançando um curso de longevidade, né? E também não estava indo bem. E aí a gente começou a se aproximar e aí o Arthur me deu esse insight. Ele falou, cara, isso que você está fazendo, isso que você está falando de comunicação, médico-paciente, de melhorar o atendimento, isso vai ser incrível pro particular. Por quê? No serviço público, Thiago, o médico ganha, por exemplo, sei lá, 10 mil reais. O médico da unidade básica lá, ele ganha 10 mil reais para atender 16 pacientes por turno. Ele atende 32 pessoas por dia, todo dia. Esse médico, se ele atender bem ou não vai fazer diferença nenhuma, porque o dinheiro ele recebe o mesmo, entendeu? Todo mês o dinheiro tá garantido na conta dele. O dinheiro tá garantido. Ele não tem estímulo nenhum para fazer um atendimento melhor. Quem que faz isso? Quem faz isso geralmente são médicos de família, que tem uma formação, que tem uma vontade de fazer realmente melhor. Só que até esses também, como eu disse, eles são algemados pelo sistema. Porque o médico pode até querer fazer melhor, só que aí vem o gestor, vem o diretor, vem o secretário, todo mundo manda no médico, entendeu? No serviço. E dificilmente também ele tem apenas um vínculo, né? Também. E aí, cara, então no serviço público ele não tem interesse. Eu vou melhorar minha consulta pra quê? Tipo, ele não tem interesse. Entendeu? Já entra num plantão, já pensando no próximo e... Plano de saúde é a mesma coisa. Ele já tá com a agenda entupida de pacientes. Ele já atende um paciente a cada 5 minutos. Ele não precisa, ele vai agendar, ele não vai querer melhorar a consulta dele. Se o paciente seguir o tratamento ou não vai fazer diferença para ele. Até porque ele tá no piloto automático, entendeu? Ele tá um robô, ele se torna médico robô. Já viu o filme do Will Smith? Eu Robô? Sim. Isso é uma armadilha, né? Tem médico que entra no particular e ele atende o paciente de particular como se fosse o de plano, né? Ele não sabe diferenciar isso. Pois é, no particular a diferença é que quando o médico entende que se ele ajudar o máximo possível ao paciente dele ter resultado, aderir às recomendações, né, seguir as recomendações, mudar estilo de vida, enfim, esse paciente ele vai ser fidelizado, ou seja, ele vai voltar e vai pagar uma nova consulta. Esse paciente ele vai trazer amigos e familiares e vai indicar, que é o marketing boca a boca, o boca a boca positivo. E, cara, mais importante que tudo isso, esse paciente vai melhorar, velho. E, pro médico que faz medicina de verdade, porque escolheu fazer medicina, o dinheiro é legal, o reconhecimento é legal, mas eu te falo, como médico, nada paga um abraço, um sorriso, um brilho no olho de um paciente que volta e fala assim, doutor, eu tô muito melhor, muito obrigado. Cara, nada paga isso. Nada paga. E tem uma outra coisa também, que é pouquíssimo falada, só a gente que fala, né? Hashtag o resgate da boa medicina. Que é exercer a medicina como ele sempre sonhou, cara. Então, quantos alunos a gente tem, Thiago, que, cara, o cara ou a cara, né? No caso das meninas, das mulheres. Tem uma ótima residência, fez uma faculdade na USP, tem uma ótima residência, fez não sei na onde, fez um fellow em Massachusetts, tem a PhD e, cara, não consegue colocar esses conhecimentos a favor do paciente. Ele não consegue, ele faz uma medicina meia boca. Cara, e quando ele consegue, né, depois de fazer, por exemplo, nosso treinamento, CVM, depois de aprender as técnicas de consulta que a gente ensina, por exemplo,
Cara, ele, além de receber essa gratidão genuína do paciente, ele consegue também se pagar, né, todo dia ao exercer a medicina de verdade na sua melhor performance, sabe? É só a gente pensar assim, ó. Tô pensando aqui na bola da vez agora, que é o Alex Bruno, né? Que é o médico, um médico aluno nosso, mentorando, professor do CVM, né? Que tá tendo resultados incríveis e o Alex, olha só, é só a gente pensar no que o Alex fazia no serviço público. E para quem é médico do serviço público sabe do que eu tô falando, para quem é paciente do serviço público sabe do que eu tô falando, que é aquele atendimento, cara. Por exemplo, ele era o único oncologista, se eu não me engano, lá do serviço público que fazia cirurgia ginecológica, enfim. Então imagina a agenda dele, Thiago. Ele deveria atender um paciente a cada no máximo 10 minutos, cara. Sabe quanto tempo o Alex demora hoje numa consulta? Em média, o paciente dele? 1 hora e meia. Então, assim, ele consegue se conectar com o paciente, escutar o paciente, ele consegue explorar as emoções desse paciente. Pacientes com câncer, velho. Imagina a carga emocional que esses pacientes chegam no consultório, entendeu? A carga que a família tá, velho. E aí vai no serviço público, tem 10 minutos pro médico. Não, não dá, cara. É humanamente impossível. O Alex hoje não, no consultório dele, ele dá 1 hora e meia, 2 horas que seja. Ele consegue explicar, cara. Consegue desenhar, ele consegue mostrar um vídeo, um slide. Então você atribui essa questão do volume, também foi algo que te incomodou no serviço público quando você Demais, estava. cara, demais, demais. Você perguntou pra mim uma das coisas que me fez sair dos plantões, né? Uma das coisas que mais, assim, uma ficha que caiu, que eu acho que muito médico essa ficha não caiu ainda, é o seguinte. Eu cheguei a atender e eu contei, tá? Já cheguei a contar. 90 pacientes em um único plantão de 12 horas. 90. E desses 90, cara, uma grande porcentagem deles, eu tinha, por exemplo, eu decidi internar. Ah, eu quero internar esse paciente. Eu solicitava internação. E aí depois chegava a enfermeira, chegava alguém da administração e falava assim, não tem leito, doutor. Aí eu falava, e agora? Ah, tem que solicitar remoção. Aí pedia remoção, não tinha leito em nenhum lugar. Às vezes não tinha ambulância, né? E aí ficava nas minhas costas, ficava na minha responsabilidade a vida do paciente. O que é que eu faço? Sabe? A indicação era de internar, mas não tinha como internar. Sabe o que é que eu fazia, Thiago? Na época, inexperiente, imaturo, idiota. Oh, perdão. Eu prescrevia, por exemplo, um paciente com infecção que precisava tomar antibiótico na veia, eu prescrevia um antibiótico via oral, para ele tomar pela boca. Cara, dependendo do nível da infecção, o antibiótico via oral não faz mais efeito, cara. Então, uma das coisas, uma ficha que caiu pra mim foi: o que tá acontecendo com esses pacientes que eu tô dando alta, ou que eu tô prescrevendo antibiótico para casa? Será que eles estão melhorando? Será que eles não estão piorando? A gente não sabe, no plantão você não sabe, entendeu? Então, aquilo foi uma das coisas que fez com que eu saísse disso, a insegurança. É a vida das pessoas, entendeu? É uma coisa que a gente fala muito aqui. Não é só um número, não é só um paciente. É o amor de alguém, cara. É a pessoa mais importante para alguém. Pode não ser para o médico, mas, poxa, para a família é a pessoa mais importante. Então, são vidas. A gente não. Sabe? O sistema, Thiago, ele é perverso, cara. Quando a gente entende melhor isso, entendeu? E sabe quem que é a vítima disso? Quem que é quem que é o bode expiatório? É o médico. Como assim não tem leito? Como assim não tem ambulância? Como assim não tem. Cara, não pode. Tipo, e aí, Thiago, uma coisa que a gente precisa dizer, né? Deixa para qual câmera eu olho? Para aquela ali? Deixa eu te falar. Cara, você tem escolha. É uma coisa que eu escutei muito já. Ah, mas eu queria ver porque você não me entende, você não sabe. Não, você tem escolha, cara. Como médico, a gente tem escolha, tem muita escolha. Muita escolha. Cara, você pode ir pra perícia, entendeu? Você pode ir pra auditoria.
você pode, sabe, até mesmo ir para mudar de especialidade. Cara, você pode até, inclusive, largar a medicina, mas você tem escolha. O que você não pode é continuar fazendo essa medicina meia boca, brincando com a vida das pessoas. Isso ninguém deveria fazer, cara. Isso ninguém deveria fazer. E não adianta você ficar reclamando do SUS. Não adianta, eu fiz muito isso, cara. Eu participei de sindicato, não sei o quê, fui pra rua, né, fora Dilma, não sei o quê. Cara, não é isso. Você não vai controlar isso. Fazer greve. Vou fazer greve. Cara, sabe o que você pode fazer? Você pode mudar isso, cara. Escolhe o caminho do atendimento particular e faz a medicina que você sempre sonhou. Sidney, mas o particular é só você o médico mercenário. Não, pequeno gafanhoto, pequena gafanhoto. Deixa eu te falar. Você pode ganhar muito dinheiro com os pacientes que podem pagar e estão precisando de um bom médico agora, tá? E você pode, inclusive, ter uma agenda social. Você pode ter um projeto social. Você pode fazer o seu melhor conteúdo de marketing e ajudar milhões de pessoas. De graça. Você pode criar uma ONG, você pode ajudar muita gente. Inclusive financiado pelo seu consultório particular. Agora, o que você não pode é continuar fazendo essa medicina meia boca. Você tem escolha. Show de bola. Falando um pouco aqui, né? Você descreveu um pouco da sua insatisfação com a medicina, essa medicina Meia boca. Meia boca, né? E contando um pouco da trajetória que você teve, que surgiu, que hoje a gente chama de círculo virtuoso da medicina. Se você pudesse definir pra gente aqui a principal missão, em poucas palavras, a principal missão do CVM hoje. Cara, a principal missão do CVM hoje é o resgate, ajudar médicos a resgatar o prazer de exercer a boa medicina. E a gente fala boa medicina porque, infelizmente, tem a medicina meia boca, que é o contrário, né? Que é essa medicina do volume, que é a medicina industrial, que é a medicina que o médico se torna um robô, insensível, né? Que não entende que está na frente de um outro ser humano, que não se enxerga como ser humano, né? Por isso a gente tem o nosso movimento também nossa hashtag coloque a máscara primeiro em você, né? Que é aquela analogia em relação ao avião, quando você está lá, o comissária de bordo fala assim, em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você para depois prestar ajuda para outras pessoas. O médico, quando ele entra num círculo vicioso de excesso de trabalho, baixa remuneração, baixa satisfação, baixo impacto na vida dos pacientes, baixa qualidade de vida, ele está colocando a máscara, querendo colocar a máscara, mas nem está conseguindo colocar, porque essa medicina meia boca você não faz um negócio direito, e nem coloca nele. Então o CVM, o foco é o particular por isso, Thiago, porque no particular ele tem a opção de colocar a máscara primeiro nele. Como? Cara, quando ele cuida da saúde dele, quando ele dorme em casa, quando ele se alimenta bem, porque o consultório está mantendo a vida dele, né, tá trazendo um retorno financeiro justo, ele não precisa ficar em 200 vínculos, cara. A gente tem exemplos de médicos que trabalhavam em 9 vínculos e hoje está só no seu consultório, velho. Né? Como o João Paulo Lomelino, né? Que foi o primeiro que veio aqui na minha cabeça. Mas tem dezenas de exemplos que eu poderia citar aqui de médicos que estavam viajando. Sheila Cardoso, psiquiatra infantil. Cara, ela viajou por longos 8, 9 anos, toda semana, viajando para poder atender uma outra cidade e tal, serviço público. E hoje ela tá só no consultório dela. A última vez que eu tive notícia dela, ela tinha feito 60 consultas no mês, particulares. Então, quando o médico faz o consultório ele funcionar, fazendo uma medicina de excelência, fazendo os pacientes terem resultado, ele consegue tempo, Thiago, para botar a máscara nele. Entendeu? E aí, quanto mais ele tá bem, quanto mais ele tá bem alimentado, dormindo bem, cuidando do relacionamento, vendo os filhos crescer. Uma das coisas que eu escuto muito, né? Que inclusive foi o João Paulo, né, que escancarou isso, né, num depoimento dele. Ele falou assim, cara, o CVM, a maior diferença que o CVM fez na minha vida não foi aumento de faturamento, não foi trabalhar menos, não foi exercer a medicina melhor. Tudo isso fez, mas não foi isso o maior impacto.
E aí ele começou a lagrimar, né? O vídeo dele que ele fala disso. Ele fala assim, o que eu mais sou grato ao CVM é porque ele me ajudou a ver de perto, né, as minhas filhas de 4 e 6 se transformarem nas minhas filhas de 5 e 7 anos. Levar as filhas na escola, cara. Que durante um tempo ele perdeu isso, né? Durante um ano, mais ou menos. Não, todo o tempo antes. Todo o tempo antes ele não tava vendo as filhas. Ele tava no piloto automático. Ele era o eu médico robô. Sabe? Por quê? Porque a gente cai nessa armadilha. Eu já fui eu médico robô, né? De a gente não prestar atenção. Pô, será que eu dormi? Será que eu comi? Será que minha mãe tá viva? Será que minha esposa tá viva? Será que meus filhos estão vivos? Aí, no meu caso, uma série de coisas aconteceu. O paciente brigou comigo. Isso foi uma das coisas também que me fez sair de plantão. Eu engavetei no trânsito, correndo de um plantão pro outro, né? O carro eu tinha acabado de comprar, nem seguro tinha. 15 mil reais, eu lembro até hoje, meio-dia, no calor de Manaus, e eu bati num táxi, velho. Não batam em taxista, viu? É um pesadelo. O cara, nossa, velho, eu tive muita dor de cabeça por umas 4 semanas, assim. Minha mãe precisou de mim, cara. Minha mãe caiu de madrugada e eu tava de plantão. Então, uma série de coisas, assim, que me deram um choque, sabe? Pra dizer, cara, tá errado, não é por aí, sabe? Então, o CVM, cara, o CVM é uma metodologia que a gente criou, eu e o Arthur, né? Baseada em ciência. É uma metodologia que já foi testada aí por mais de 1.000 médicos, Brasil e mundo afora, né? A gente está expandindo aí para outros países. O objetivo é atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares. Cara, fazendo o melhor para eles. Não é essa medicina mercenária de empurrar exames, de empurrar cirurgia para quem não precisa. Não é essa medicina mercenária que as pessoas cobram 2 mil reais por uma consulta meia boca. Ou cobra 50 mil reais por uma cirurgia meia boca. Cobra 30 mil reais por uma cirurgia. Pode até entregar, pode até ser bom tecnicamente, mas a experiência, né? O paciente, ele não se sente acolhido, ele não se sente... O paciente, a família, né? Cara, o que eu falei na último conteúdo que a gente fez na última live. A pessoa que paga 30 mil, a família que paga 30 mil, cara, ela tem que ser muito bem atendida, Thiago. Ela tem que ser muito bem atendida. E digo mais, quem paga 300 também. E digo mais, quem não paga nada no SUS deveria ser também. Quem paga o plano de saúde deveria ser também. Só que no SUS e no plano de saúde o médico não tem essa autonomia. O médico é escravo. No consultório particular, na clínica particular dele, onde ele é o dono, cara, ele faz do jeito dele. E aí não tem desculpa. Então, você que ainda não veio para o particular, pode ser uma desculpa para continuar fazendo a medicina meia boca, porque se vier para o particular, você vai ter que fazer uma medicina muito acima da média. Porque o mercado regula. E é por isso que muita gente vem para o particular, Thiago, e desiste. Por quê? Como você mesmo disse, vem para o particular, mas quer fazer a medicina meia boca no particular. Não funciona, não dura um ano. Por quê? O que faz o consultório particular ser, fazendo analogia da casinha lá dos três porquinhos, né? Ser um consultório de tijolos e não de palha ou de madeira, é de verdade gerar resultado e relacionamento para os pacientes. Gerar resultado e relacionamento para os pacientes. O paciente que está se sentindo seguro com o seu médico, o paciente que confia no seu médico, o paciente que gosta do seu médico, velho. Tipo, uma coisa que até minha esposa fala, né, a Tayane, o bordão dela é sua pediatra, minha amiga, né? Porque as mães dos pacientes dela falam assim, nossa, a Tayane é como se fosse uma amiga. E no CVM são vários exemplos disso, né? Nossa, a doutora fulana, doutora Domila, nem parece que é médica, ortopedista, né? Ela é como se fosse uma amiga, parece minha psicóloga, sabe? A gente recebe muito esse feedback, né? Dos pacientes falando para os seus médicos, né? Entrando um pouco do Alex, né? Que você deu exemplo. O Alex é oncologista, né? Qual
Nossa, o diferencial que hoje deve ter a consulta dele é extraordinária, né? Ele passar 1 hora e meia com um paciente que tá ali, teve o diagnóstico de câncer, que é uma paciente que não, não só tá com um problema de saúde, mas tem todo um emocional ali por trás disso, né? Então o médico, de fato, no particular, ele consegue ajudar, é, não só na saúde, mas também consegue ouvir o paciente, né? Que muitas vezes Sim, o paciente ele não só tem a queixa, a questão de saúde, né? Do sim. problema em saúde em si. Muitas vezes ele tem um problema que ele precisa, né, conversar com o médico, e o médico precisa de tempo para entender, né, o que realmente de fato está acontecendo não só naquele momento, mas na vida do paciente, né? As pessoas não procuram. Isso é científico, tá? Tá nos estudos. As pessoas não procuram um médico só pra ter um conselho científico, sabe? Ah, não, você tem tal doença, o tratamento é esse. As pessoas buscam um médico porque elas querem compaixão. Elas querem. Elas querem isso, querem a ciência, só que elas querem a ciência embebida com compaixão, com acolhimento, sabe? É isso que as pessoas querem. E outra coisa, as pessoas podem ter um problema de saúde. Por exemplo, no caso do Alex, a mulher pode ter lá, sei lá, ter um sangramento lá que ela está suspeitando que seja um câncer, né? Ginecológico. Mas, cara, tão importante quanto o problema em si, o sangramento, nananã, é a preocupação que essa mulher tem, entendeu? E no CVM, por exemplo, no método CVM, a gente ensina como abordar essas preocupações. Que é algo que os estudos também mostram que a maioria dos médicos não fazem. Não fazem por quê? Porque não tem tempo, porque não foram treinados. Como é que eu vou explorar o teu emocional? Imagina que você é um paciente, eu sou médico. Se eu tô aqui igual o Chico Xavier, né? Ou então igual uma pessoa, só carimba, carimbo, 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 tá aqui, entrega. Não, cara. Isso não é medicina. A medicina de verdade não é essa. A boa medicina não é essa. A medicina artesanal, a boa medicina, cara, é a medicina do toque, entendeu? É a medicina do olhar, é a medicina da empatia, cara. Do médico realmente se importar com o sofrimento do outro, sabe? Do médico realmente criar esse vínculo, criar essa relação. Cara, e as pessoas acham que isso é dom, isso vem de berço. Ah, não, é eu sou assim, é da minha personalidade, é do meu caráter. Pode até ser, tem pessoas que são mais simpáticas mesmo. Mas até a pessoa que é simpática demais pode ser ruim. O paciente está sofrendo lá e aí o médico que não tem treinamento, sabe o que ele faz? Ele fala assim: ai, fica tranquilo, querido, vai passar. Eu tô aqui, vai dar tudo certo. Não, cara. Paciente que, por exemplo, do Alex, que tá sofrendo com uma suspeita de câncer ou que tá com câncer já, não, você não pode dizer que vai dar tudo certo. Você não pode dizer para ficar tranquilo e ficar sorrindo o tempo todo. Não é sobre isso, cara. As pessoas confundem muito isso, sabe? Se o paciente está ali preocupado, a gente precisa abordar a preocupação e a gente precisa demonstrar para ele que a gente se importa. E tem técnica para isso. Tem técnica. É, hoje, né, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está conhecendo o CVM hoje, para quem caiu de paraquedas aqui, né, nesse podcast, para quem está conhecendo, qual a mensagem você deixaria para quem ainda não conhece o CVM? Cara, a mensagem é muito simples. A mensagem é que você tem escolha. O médico, a médica que não está feliz, onde quer que ele esteja, tá? Com a medicina, ele tem a escolha de trilhar o caminho do atendimento particular. E o CVM é o apoio que ele precisa, é o passo a passo. É como se fosse. Vamos lá, fazer uma analogia aqui. Imagina que a gente está em Manaus, a gente quer ir para Brasília. De Manaus para Brasília, a gente pode ir de barco, né? A gente pode ir de avião e a gente pode ir com uma lancha, né? Uma lancha bacana. Pode ir num barco recreio, que a gente chama aqui, né? No Amazonas. Aquele que faz vai bem devagarzinho. Cara, pode ir remando, né?
E pode ir de avião, inclusive de jatinho. São várias opções. Para o médico viver de particular, ele também tem várias opções de caminhar para chegar um dia estar lá vivendo do consultório, só do consultório, faturando 20, 50, 30, quanto ele achar que precisa, né? 100, 200, não importa. O CVM é o atalho. Então, por exemplo, ao invés de ir nadando, cara, a gente está chegando e está dizendo assim, cara, existe forma de você atrair o paciente. O marketing digital, o networking. Um dos módulos do CVM, um dos pilares do CVM é a captação assertiva, né? Ajudar o médico a ser conhecido, a ser encontrado pelos pacientes que estão precisando dele. Então, ao invés dele ficar lá, por exemplo, tendo que dar plantão para poder ficar dizendo, ai, tá aqui, pega meu cartãozinho no meu consultório. Não, cara. Paciente que vai no plano, paciente que vai no plantão, paciente... A maioria são pacientes de preço, eles não estão procurando um médico de consultório ali. Essa pode ter sido uma tática, uma estratégia que funcionou lá atrás. Agora não. Hoje é muito mais fácil, muito menos sofrido, entendeu? Para o médico atrair pacientes, para ele estar com a agenda ali boa, né, de pacientes particulares. Eu não estou falando da agenda de 20 pacientes por dia. Estou falando, por exemplo, tem alunos nossos que faturou esse mês de janeiro agora mais de 50 mil atendendo 8 pacientes particulares. 8 por mês. Mais de 50 mil. Não se trata de número de pacientes, se trata da qualidade que você faz, do valor agregado. Então, o CVM é esse atalho, né? Então, a gente ensina a atrair da forma certa, a gente ensina, por exemplo, a organizar a clínica da forma certa, ter uma secretária da forma certa, treinar essa secretária, valorizar essa secretária, né? Organizar os processos. A gente ensina o ápice da parada, que é a consulta médica, uma consulta emocional, uma consulta que, né, que tem essas características que a gente falou, e tem o pós-consulta, que são os 4 pilares, né? Captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte pacientes em fãs, né? E o pós-consulta, que é também marca registrada do CVM, onde o médico ele estrutura um serviço para acompanhar o paciente no pós-consulta, inclusive pode vender isso. Isso tem mudado o jogo de muitos clínicos que são alunos do CVM, né? Porque o médico que é clínico, ele basicamente vende consulta. Ele troca o tempo dele por dinheiro das consultas. Quando ele aprende a estruturar esse programa de acompanhamento intensivo, nesse pós-consulta, ele deixa de ser um mero vendedor de consulta e começa a vender valor agregado. Porque o que os estudos mostram, Thiago, é que a maioria das pessoas não seguem as recomendações. Eu mesmo sou um péssimo paciente para seguir a recomendação. Então, o médico está acompanhando no pós-consulta ajuda o paciente a ter resultado. E ele pode cobrar por isso, né? Então, ao invés dele cobrar só R$300 na consulta, ele pode cobrar 3 mil no programa de acompanhamento intensivo, né? Pode cobrar muito mais do que isso, inclusive. Isso é um diferencial do CVM, né? Você não encontra em outro lugar, né? Não, só o pessoal que está copiando a gente, mas os nossos advogados já estão atrás deles. Então, assim, o CVM, cara, é como se fosse, para o médico que quer ver de particular, ele pode ir, como eu falei, remando, ele pode ir no barco recreio, ele pode ir numa lancha, mas ele pode ir de avião, cara. O CVM é um avião. É um avião onde o médico não vai estar junto com a galera lá dentro, entendeu? Que são o grupo, que já são mais de 1.000 médicos Brasil afora. Tem lá a nossa equipe de comissários, entendeu? Eu tô lá pilotando essa parada. Tem os professores CVM que estão lá também revezando a cadeira de copiloto lá. E tem a nossa equipe lá, você e todos os outros que estão dando esse apoio. Então, a gente vai junto e vai mais rápido. Junto e mais rápido. E detalhe, é um avião que já foi testado, né? É uma rota que já foi testada. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça só porque eu vi alguém fazendo. Tem muita gente que está copiando o CVM. Deixa eu fazer uma polêmica aqui para fazer um corte legal. Tem muita gente copiando o CVM, muita gente vindo, né? Toda semana pipoca o médico. Inclusive copiando o meu bordão. Opa, colega médico! Pô, sejam pelo menos autorais. Mas copiando o CVM, por quê? Porque a gente começou lá em 2019, pioneiros, né? E aí viram que a gente deu certo, né? O pessoal acompanha, né? Muita gente tem mercado aqui, né? então... se esse médico de família,
de Manaus, magrelo, né? Conseguiu. Pô, eu que sou cirurgião plástico, eu que sou dermato, eu que sou não sei o quê, eu também consigo. Só que eles não têm duas coisas que a gente tem, Thiago. Primeiro, propósito. Eu não faço isso aqui por grana. Grana por grana, eu já ganhava meus 30 mil como médico, pô. Eu saí de uma família que ganhava 700 para ganhar 30 mil. Não é por grana. Nunca foi nem nunca vai ser. Segunda coisa que eles não têm é método. Entendeu? Eles ficam inventando aí. Então, assim, o diferencial do CVM são essas coisas. Propósito e método. Tá? Tem uma galera boa? Claro que tem. Não estou aqui dizendo que a concorrência toda é ruim, que a concorrência toda é copia. Não. Tem uma galera muito boa de gestão, tem uma galera muito boa de marketing. Tá? Mas, técnica de consulta e pós-consulta, não tem. Tá? E quem tem são as pessoas que não têm escrúpulos, que não têm caráter, que não têm autoralidade, que não têm integridade, que ficam, né, copiando literalmente a gente na cara dura. E para essas pessoas eu só digo que eu sinto muito, de verdade, porque é triste, né? E tá, corta. A mensagem que eu quero deixar é: você tem escolha, tá? Se você quiser realmente exercer a medicina como você sempre se propôs a exercer, quando você marcou o xizinho lá no vestibular, sabe? Quando você escolheu a sua especialidade, cara, o CVM pode te ajudar com isso, tá? Se você quer ter mais qualidade de vida, né? Se você não quer mais continuar nessa rotina louca de 9 vínculos, de 10 vínculos, né? Sem dormir em casa, né? Sem ter tempo de ver seus filhos crescerem. Tem uma aluna nossa, né, Ana Cristina, que ela falou assim: nossa, eu pisquei o olho, meu filho já estava com 9 anos, eu não sabia nem quanto que ele calçava. É triste isso, cara. Então, se você não está conseguindo ter qualidade de vida para você e para sua família, se você tá com, por exemplo, o Michel falou isso, cara, eu tava com 36 anos, hipertenso, pô. Esgotado, com 36 anos. E olha que ele é meio atleta, né? Então, você que não tá feliz com a sua qualidade de vida, com o rumo que a sua carreira tomou, cara, segue a gente aí, curte esse vídeo, compartilha. E ó, tem muito conteúdo gratuito. Não tô aqui querendo te vender nada agora. Eu quero só que você conheça. Conhece o CVM, cara. Veja as dezenas de entrevistas que eu já fiz com médicos que estão aí transformando suas vidas. Veja o conhecimento, o conteúdo gratuito e aplica. Tem um monte de gente que está chegando, né, Thiago, e fala assim, pô, só o conteúdo gratuito já me ajudou a largar os plantões, já me ajudou a largar o plano de saúde, sabe? Funciona. E aí se torna nosso aluno, por quê? Porque vê que é de verdade, vê que a parada funciona, vê que a gente é sério, vê que a gente não é aventureiro. Então é isso, dá uma chance para você, dá uma chance para sua família, dá uma chance para seus pacientes, dá uma chance para boa medicina. É isso. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, Sidney. Gostaria de agradecer vocês também. Sem mais perguntas, a gente vai encerrando nosso primeiro episódio por aqui. E a gente se vê no nosso próximo encontro. É isso aí. Você pode viver de particular. Tchau, tchau.